Eu estava revendo Shingeki no Kyojin e durante o episódio 17 temos essa cena, onde a Titã Fêmea aparece pela primeira vez, que ao ver novamente me lembrou de uma dúvida que eu tive na primeira vez que eu vi esse anime. Seria possível sobreviver a uma sentada da Titã Fêmea? Acredito que muitos também ficaram com essa dúvida, então hoje irei respondê-la me baseando em fatos e na ciência, para que você esteja preparado caso se depare com um Titã. Bom, primeiramente, vou esclarecer o que eu quero dizer com sentada. Me refiro ao ato de sentar sobre alguém, seja de forma lenta ou rápida. O ponto principal aqui é todo o peso, ou pelo menos a maior parte dele, ser apoiado em cima do colo ou corpo de alguém. Com isso fora do caminho, o próximo passo é achar alguma forma de calcular o peso da Titã Fêmea. Afinal, sem ele se torna inviável calcular se seria possível sobreviver ou não. Inicialmente, pensei em calcular o peso da Titã Fêmea comparando ela com um ser humano médio. Então eu ia apenas pegar o peso e altura médio de uma mulher e aumentar exponencialmente até termos uma mulher de 14 metros de altura. O problema disso é que não seria condizente com os titãs do anime. Eles são mais leves do que parecem, o que é dito algumas vezes no mangá, e temos cenas no próprio anime que mostram isso. Por exemplo, na segunda temporada do anime, o Reiner, que pesa aproximadamente 83 kg, levanta um titã de 3 metros sem tanto esforço. Para se ter uma noção, se pegarmos um homem médio de 1,75 que pesa 75 kg e deixarmos ele do tamanho do titã usando a regra da proporcionalidade cúbica, teremos um ser humano de 3 metros de altura que pesa 378,4 kg. Então, com certeza, os titãs são proporcionalmente menos pesados que nós humanos. Seria humanamente impossível levantar 378,4 kg daquela forma que o Reiner levantou. Tanto por isso, que é estimado que esse titã pesava apenas 100 kg. E a partir dessa informação, podemos calcular o peso da Titã Fêmea. Para isso, vamos novamente usar a regra de proporcionalidade cúbica, já que a massa de um corpo aumenta proporcionalmente ao cubo de sua altura. Lembrando que isso só é exato caso a densidade e o formato geral daquilo que você está calculando permaneça o mesmo, o que nesse caso não está acontecendo, pois a Titã Fêmea tem uma fisionomia bem diferente desse outro titã. Então não é algo 100% preciso, é apenas uma forma de termos uma estimativa do peso dela. Enfim, para calcularmos isso, pegamos a altura nova de 14 metros, dividimos ela pela altura original de 3 metros e depois calculamos isso ao cubo. Por fim, multiplicamos o resultado pelo peso original de 100 kg, o que resultará em aproximadamente 10.152 kg. Com esse peso em mente, já podemos descartar a possibilidade de um ser humano sobreviver caso ela sente rápido em cima dele. Ele viraria pasta imediatamente. Então nos cenários a seguir, em que eu vou verificar se seria possível sobreviver ou não, todos foram calculados tendo em mente que ela lentamente se sentou em cima da pessoa. Bom, vamos começar pelo cenário mais simples. Uma pessoa deitada no chão, a Titã Fêmea vem e senta sobre essa pessoa. Para verificarmos se seria possível sobreviver ou não, vamos ter que calcular a pressão que isso exerceria sobre a pessoa. Para isso, multiplicamos o peso da Titã Fêmea pela força gravitacional e dividimos isso pela área de contato que ela teria com a pessoa, que seria de aproximadamente 1 metro quadrado. Lembrando que isso é uma estimativa. Bom, isso resulta em 99.489 newtons por metro quadrado, ou Pascal, que é o nome dado à unidade padrão de pressão. Quando falarem em Pascal, eles estão se referindo à pressão, ou seja, Newton sobre metro quadrado. Enfim, 100.000 Pascal não é muito, afinal o corpo humano é capaz de sobreviver a um mergulho de 15 metros de profundidade sem efeitos colaterais importantes. E a pressão a essa profundidade dentro da água equivale a aproximadamente 250.000 Pascal. O problema é que na água e fora dela são duas coisas completamente diferentes. Dentro da água, a pressão está sendo exercida uniformemente pelo corpo todo. Já nesse cenário, onde ela está lentamente sentando em cima de você, a pressão não será distribuída uniformemente. Ela afetará primeiro a primeira área de contato que tiver, o que provavelmente será uma parte do tórax, pegando as costelas ali. Então, só para ter uma noção da pressão que isso exerceria sobre essa pequena parte do corpo humano, vamos, por exemplo, reduzir a área de contato de 1 metro quadrado para 10 centímetros quadrados. E como podemos ver, isso aumenta em 10 vezes a pressão. Nesse nível, já seria suficiente para quebrar ossos e esmagar órgãos internos. Então você com certeza morreria nesse caso.
Indo para outro cenário, podemos imaginar algo mais controlado, com alguma espécie de amortecedor abaixo da pessoa, como um colchão gigante ou algo desse tipo. O problema disso é que, ainda assim, a pressão iria, em sua maior parte, diretamente para o seu corpo, o que te esmagaria. O único caso em que um amortecedor funcionaria seria caso você estivesse abaixo dele, ou seja, entre você e a tita fêmea temos uma camada amortecedora. Isso sim funcionaria, você sobreviveria caso o amortecedor dissipasse o peso de forma eficaz, mas isso não contaria como contato direto, então eu não vou considerar esse caso como válido. Logo, temos apenas uma possibilidade sobrando em que ela apoia todo o seu peso sobre uma pessoa e ela ainda sobrevive, que é dentro da água. Nesse caso, talvez ainda seja possível sobreviver devido ao empuxo, que, de forma simplificada, é a força para cima que o líquido exerce sobre corpos submersos. Dessa forma, meio que parte do peso dela seria, entre aspas, anulado. O quanto o empuxo reduziria o peso efetivo dela dependeria da densidade corporal e o quão submersa ela estaria. Considerando que ela está totalmente submersa, de forma que maximize o empuxo, temos que calcular a densidade corporal dela. Mas, na verdade, nem será preciso. Já sabemos que a densidade corporal dos titãs são proporcionalmente menores que a dos seres humanos. E nós, seres humanos, já somos menos densos que a água. A água tem densidade aproximada de 1000 kg por metro cúbico. Já os humanos têm normalmente menos que isso, uma densidade aproximada de 985 kg por metro cúbico. Logicamente, isso não é exato. Uma pessoa mais musculosa tende a afundar, já que os músculos são ligeiramente mais densos que a água, e pessoas com mais gordura tendem a flutuar, pois a gordura é menos densa que a água. Mas, mesmo que a titã fêmea seja puro músculo, o empuxo faria com que a pessoa abaixo dela mal sentisse seu peso se ela descesse lentamente. Logo, concluo que seria sim possível sobreviver a uma sentada da titã fêmea, desde que isso seja feito com ambos submersos ou com ela pelo menos semi-submersa abaixo da água.